com muita honra e satisfação que recebemos hoje para prestar o seu depoimento para o nosso portal Memórias da Cultura e do Esporte de Brasília, o poeta Nicolas Berra, essa grande figura, grande personagem da cena poética e cultural da nossa cidade. Ô Nicolas, queria que você começasse falando como é que você não é brasiliense, né? Eu sei que você é pantaneiro, né? Como é que você chegou em Brasília e como é que começou os seus primeiros passos aí na vida da cidade? Bem, uma alegria estar aqui, tá, falando com vocês, porque falar de Brasília, eu sou um militante de Brasília, sabe? Eu sou, assim, sou defensor de Brasília em todos os sentidos. Bem, eu saí do mato para cair na maquete. Eu saí de Cuiabá e vim para cá com 14, 15 anos, né? Quer dizer, adolescente, com todos os dramas e traumas dessa passagem da adolescência para a idade adulta e da passagem também de uma cidade orgânica, não planejada, colonial, antiga, 350 anos, Cuiabá, e vim para Brasília. A cidade estava nascendo, né? Eu sou um privilegiado por ter chegado aqui bem no começo. Foi em que ano? 74. 74. 74. Então, né, eu tive esse privilégio. Foi um privilégio mesmo de tudo que você fazer a primeira vez, né? Então, e foi um choque para mim muito grande, um choque violento, porque eu era um menino de rua, assim, de roubar manga, pular muro, de pescar em rio, né? Aquela vida de andar de bicicleta, de turma, né? De galera e tal. E aí chega aqui, cadê a turma, cadê a galera, cadê o muro, cadê o quintal? As esquinas, as mangas, o quintal para você pular, né? Aquela vida de moleque, né? De moleque de cidade, que Cuiabá ainda era uma cidade pequena na época. Isso tudo resultou num choque que chegou na poesia, porque a poesia é uma tentativa de resolver um conflito existencial, né? A arte, né? E a expressão que eu encontrei foi a poesia. Claro, a gente queria ser roqueiro, naquela época o cabelo eu já tinha, não tinha o talento, mas naquela época eu queria, todo jovem, assim, garoto, queria ser roqueiro, né? Mas aí eu fui para a poesia que foi a minha forma de dialogar com Brasília, de entender a cidade, decifra-me, eu te devoro, né? Quer dizer, foi uma relação muito conturbada no início. Hoje eu acho que está mais pacífica, né? Mas continua conflituosa, porque do conflito é que nasce a poesia e, né, quando acabar o conflito, acaba a poesia, acaba a criação, né? Então, a tensão entre mim e Brasília é permanente, né? Eu até cultivo, porque dessa tensão é que vem a criação. Bom, eu cheguei um pouco depois de você, cheguei em Brasília em 1977, né? E eu lembro perfeitamente de você ainda um jovenzinho, né? Andando pelos bares da cidade vendendo o seu primeiro livro de poesia, que marcou o que ficou conhecido na cultura brasileira como a geração mimeógrafo. Exatamente. Né? Imprimia os livros naqueles mimeógrafos de álcool e saía vendendo. Eu não me lembro como era mesmo o nome desse. Iogurte com farinha. Iogurte com farinha. Queria que você contasse um pouco essa história, o que representou a geração mimeógrafo para a cultura e para a poesia de Brasília. Como é que era a experiência de rodar os livrinhos de poesia, grampear e sair pela noite vendendo? Isso foi há exatos 43 quilos atrás, né? Então, era jovem, né? Jovem, a razão está sempre com a mocidade, né? E disponível, né? E havia um movimento de produção de livros assim bem toscos, bem baratos e bem fáceis de circular pelo mimeógrafo, não é? A geração mimeógrafa, a poesia marginal e tal. Então, foi muito importante, eu acho, para Brasília, porque virou uma mania, né? Eu me destaquei mais porque eu era mais insistente, ou mais obsessivo, né? E vendia muito, vivia daquilo praticamente, né? Vendia muito os livrinhos. Quantos livros você vendia, mais ou menos? O Iogurte com Farinha é o meu best-seller, mas eu viajei pelo Brasil. Mas em Brasília, você tem noção? Uns 2, 3 mil livros. 2, 3 mil livros. Mas hoje ele seria R$3, R$5 no máximo, R$5, estourando 10, né? Mas então era uma coisa que funcionava, circulava, né? E não tinha internet, não tinha blog, não tinha celular. Não tinha celular, impressionante. As pessoas perguntam, como não tinha celular? Eu falei, cara, como é que vocês combinavam as coisas? Eu falei, telefone, a gente combinava e ia e fazia, as coisas aconteciam, né? É impressionante. Mas então tá, nessa época aconteceu um movimento em Brasília muito importante, um movimento Cabeças. É isso que eu ia lhe perguntar. Isso, isso desemboca no movimento Cabeças, que é um movimento que pela primeira vez uma geração assumiu a cidade como tema, como musa,
né? Quer dizer, música, o Renato Matos, tinha na dança Asas e Eixos, tinha no cinema aquele grupo Pedra, né? E então Brasília começou a ser assumida como cidade mesmo, como civitas, né? E não só como urbis, né? Como dizia Lúcio Costa. Então, mas foi um movimento muito bom, zerou a distância de poeta para público, né? Desmistificou o poeta, né? Poesia de jovem para jovem, né? E uma coisa muito interessante é a espontaneidade, as coisas aconteciam, né? Eu vendi muito livrinho lá no Clube da Imprensa também, tudo que era evento cultural eu ia, né? E foi muito bom, páginas de um livro bom, sabe? Páginas de um livro bom. E essa geração mimeógrafo, né, a chamada poesia marginal, junto com você, ela agregou um núcleo de jovens poetas, né? Que eu me lembro com o destaque do Chacal, né, que hoje é um grande nome da poesia brasileira, o Chico Alvim. Queria que você falasse um pouco. Teve o Turiba, que passava por aqui, fez a Brinque-a-Braque. Né? Como é que foi essa, vamos dizer assim, academia marginal de letras da poesia brasileira? Tudo conspirava a favor, né? O momento, acho que a disponibilidade, a disponibilidade, a juventude e o momento político também né, era já não final da ditadura, mas já se falava em abertura, então havia Brasília ainda era uma cidade menor, né, pequena, então quer dizer, as coisas aconteciam muito naquele triângulo Cine Brasília, Galpãozinho e Beirute, né, aquele triângulo, né? Mas havia um movimento forte, tinha o Soter, tinha o Paulo Tovar, né? Tinha muita gente. Brasília realmente passou por essa passagem dos 70 para os 80, Brasília passou por uma efervescência cultural muito grande. E deve estar passando por outra que a gente não está vendo, né? Será? Será? Talvez, daqui 20 anos a gente conversa, né, de novo, né? Porque, né, então... se está passando por uma efervescência, são outros tempos, outras mídias, outras plataformas, né? Outros meios, né? Outros pensamentos, outras vontades, né? Outros tempos, né? Mas nós tivemos uma juventude forte, boa, politizada, engajada e foi muito bom, assim. Além você citou aí, eu queria que você falasse um pouco mais o movimento Cabeças, né? Além de juntar os poetas e tal, o Cabeças virou um movimento, né? Teve um concerto Cabeças, você ocupava, acho que era o Galpãozinho, né? Na 111 na Sul, 111 Sul, era uma ocupação, né? Fazia nas ruas também. Então fala um pouco mais sobre o Cabeças, o que representou o Cabeças para agregar essa juventude cultural da cidade. O Cabeça agregou várias linguagens, né? Porque tinha arte na rua com as crianças, tinha música, tinha teatro, tinha pantonímia, tinha mamulengo e tinha o Ari Para-Raios, né? Que nós conhecemos bem, né? O Esquadrão da Vida. O Esquadrão da Vida, né? Quer dizer, tudo isso marcou muito para a afirmação de Brasília, para humanizar a maquete. Eu acredito muito nisso, sabe? A humanização da maquete pela arte, né? E outra coisa muito interessante, que é um pouco inconsciente, que eu acho que é o nosso objetivo, muito inconsciente, é dissociar Brasília da ideia de poder, sabe? Eu acho que isso aí é uma coisa que vai demorar séculos talvez, porque aconteceu com Brasília uma coisa muito interessante. Ela foi capital antes de ser cidade, sabe? Então, isso no mundo todo é o contrário, as cidadezinhas se formam e viram capital. Então, essa ideia de dissociar Brasília da ideia de poder vem pela arte. Isso já acontece por aí. Eu andei aí antes da pandemia uns projetos do Sesc pelo Brasil, lá no interior do Ceará, lá no Crato. Pô, você é da terra do Renato Russo, eu adoro Legião Urbana. Quer dizer, é outra referência, né? Claro, Brasília também é poder, né? Mas eu acho que no futuro, eu acho que Brasília vai ser mais que o poder, sabe? E a arte é que vai trazer essa dimensão maior para Brasília. Além essa coisa que você fala é muito interessante, porque quando a gente sai, né, hoje menos, né? Mas antigamente, quando a gente viajava pelo Brasil e dizia que era Brasília, a gente era identificado com o poder, com a corrupção, com os ladrões, né? E eu me lembro que a gente sempre dizia, não, peraí, nós de Brasília não temos nada a ver com isso. Vocês do Brasil que mandaram para lá os ladrões, os corruptos e tal, né?
o estigma da cidade fria, sem esquinas, sem botecos, foi sendo desmistificado. Né? Teve a geração do rock, você também participou, foi muito importante, mas teve também todo esse movimento cultural. Né? Teve o Clube da Imprensa, por exemplo, na época era também um polo. Né? E como é que é isso? Quer dizer, e eu acho que você talvez seja de todos esses o que melhor conseguiu traduzir a Brasília real, né? A Brasília a Brasília do povo que mora, trabalha, vive, ama. Né? E eu acho que o grande salto disso foi o Gran Circular, né? Que é o seu segundo livro, né? Que é o que traduz, não sei se você concorda com isso, que traduz essa alma brasileira. Né? Brasília é uma cidade estigmatizada por isso, né? Quer dizer, mal vista, né? Eu acho que ainda assim, a ideia que as pessoas têm de Brasília com poder ainda é muito forte, né? Brasília é muito estigmatizada e a gente está quebrando isso, né? Porque há um movimento forte aqui, principalmente nas regiões administrativas de arte e cultura, né? Mas a poesia foi o meio que eu encontrei, né? Mas muita gente pinta Brasília, muita gente escreve contos sobre Brasília, tem várias formas, né? Eu queria ler alguma coisa também. Eu vou ler. É uma honra para eu vou ler alguma coisa, porque o poeta tem que ler, fala, né? E às vezes a gente acerta a mão. Eu tenho 7 livros que a temática é Brasília. Eu tenho esse Brasilírica, né? Que tem um poema aquele que estava na parede da biblioteca demonstrativa, espero que volte, né? Naquela noite, Suzana estava mais W3 do que nunca, toda eixosa, cheia de L2. Suzana, vai ser superquadra assim, lá na minha cama. Esse poema é só de 100 em 100 anos, tá? Que vem, né? E tem o Brasília DAZ também. Tem o dicionário amoroso de Brasília. Que é um dicionário famoso. É um dicionáriozinho amoroso de Brasília, e as pessoas falam, olha, é um dicionário amoroso de Brasília. Eu falei assim, como? É possível isso? Quer dizer, é um dicionário amoroso, é um dicionário de lembranças, e tem aqui a história a gente estava conversando ontem, tem a história do pacotão, sabe? Um resumo do pacotão no P. Né? O pacotão é um dos exemplos disso, também, né? Que acho também. Que o pacotão é quando nós fundamos o pacotão, foi em 1978, né? Nos primeiros anos o pacotão era presença cadeira cativa no Fantástico do domingo de carnaval. Né? E não tinha representação política, não tinha nada. Canalizava tudo para o pacotão. E aí você, nesse dicionário... fala da sociedade armorial patafísica rusticana, pacotão, é um bem imaterial nosso, sim, sem decreto, sem burocracia, símbolo maior do nosso carnaval de rua na cidade sem ruas. Quem disse? Etc. Então, fundado em... O que é que, não. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Isso, mas tem aqui o Brasília Z, tem o Poesília, tem o Braxília. São quantos livros? Sobre Brasília, 7. E os de mimeógrafo foram quantos? Foram 15. 15 livros de pequenininho. Era muito tosco, muito rápido, muito barato e aquela coisa de fazer, né? Quer dizer, era muito informal, né? Eu acho que é muito espontâneo, informal e autêntico, sabe? Aquela coisa que não tinha muito planejamento, né? Então, me diga uma coisa, você falou aí que, quer dizer, acha que o movimento cultural deve ter novas formas. A gente sente que há um certo esvaziamento da cultura, não só em Brasília, como no Brasil. Né? A música, quer dizer, hoje a gente não tem, para você ver os grandes músicos que hoje estão chegando aos 80 anos, Paulinho da Viola, Milton Nascimento, Chico Buarque, do Globo, é muito difícil, né? Eu assisti agora a minissérie da Nara, é uma coisa da saudade, da vontade de eu quero o meu Brasil de volta. Como é que você vê hoje, independente dessa questão política, que eu acho que isso é uma outra coisa, esse processo da cultura, ele está sofrendo Nós estamos hoje comemorando esse ano os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Né? Não está na hora de uma nova Semana de Arte Moderna para, como dizia o Torquato Neto, desafinar o coro dos contentes? Quando acabar a rebeldia, acaba a arte, né? A arte é contestação, é resistência, né? E é o espelho de uma época, né? A Nara, a Bossa Nova. Mas eu acho que
existem outras plataformas que estão surgindo. O problema nosso, talvez, é que a gente é do papel, né? E o pessoal é da tela, o pessoal é do digital, e a gente é da tela. Eu vou fazer um parênteses aqui, contar uma experiência minha que eu acho que cabe nessa reflexão que você está fazendo. Nós somos do papel, né? Da biblioteca, de pegar o livro, da discoteca, de ter lá os LPs, de ter lá os CDs e tal. Eu, durante muito tempo, comecei a fazer uma pesquisa sobre filmes sobre a ditadura, filmes e programas de televisão sobre a ditadura, né? Por interesse pessoal, tá? E eu consegui reunir mais de 500 títulos, né? E a grande maioria deles eu tenho ou o DVD ou o arquivo de vídeo, né? MP4 e tal. Acontece que os filmes mais recentes, com o surgimento dessa coisa do streaming, a gente não consegue. Quer dizer, o DVD acabou, você hoje não tem mais DVD. É um aparelho, né? E você vai nesse serviço de streaming, você paga uma assinatura, agora só que você não consegue ter um produto. Você assiste no celular, no tablet, mas eu quero guardar, eu quero mostrar para o meu filho, né? Se não físico, digital, mas o arquivo, né? Então, e os próprios diretores, eu conversei com vários diretores, disse, mas peraí, tudo bem, eu pago, não quero piratear. Eu pago, mas me oferece a opção, você para comprar, você paga mais caro. Como é que é isso? Essa digitalização da cultura, em alguns momentos, atrapalha nós, os velhinhos do papel e do CD, do DVD, do VHS, né? A produção de informação é muito grande, muito grande. E essa produção está baseada no mundo virtual. O século seguinte vai saber pouco sobre o que rolou aqui, porque isso tudo vai para a nuvem chove, a nuvem evapora, a nuvem muda de lugar, tá? E isso tudo vai ser deletado, né? É uma pena, né? É uma pena, porque antes havia a pedra, escrevia na pedra, depois veio o papiro. Ficava lá para a história, né? Aí veio o papyrus, né? Aí veio o pergaminho, aí veio o papel. O papel, né, ficou aí 500 anos, né, desde Gutenberg até agora, 550 anos, 560 anos. Tá. E agora vem a tela, o cristal líquido, né, quer dizer, é um meio muito frágil, né, muito frágil de guardar informação, né? Então, eu gosto muito do livro, do papel, que isso aqui não dá para deletar. Né? Não dá pra, claro, a biblioteca pode pegar fogo e tal, mas alguma coisa vai permanecer, né? O único risco é que nas ditaduras eles podem queimar os livros. No digital fica mais difícil, você pode apagar. Tem essa vantagem. Mas nós estamos vivendo uma passagem que a geração do Gutenberg passou, do manuscrito para o impresso, nós estamos passando do impresso para o digital, né? Essas novas mídias, novas plataformas e tal, que são muito fugazes, que são muito instantâneas, né? E eu acho que como registro, né, de uma época, eu acho que no futuro vai ter dificuldade, porque vai se perder. Eu encontrei esses dias lá em casa uns disquetes de desenhos dos meus filhos, não tem mais onde você... Tinha aquele grandão primeiro, o grandão, que era de plástico, floppy, né? Todo, né? Não tem mais onde que eu vou copiar isso, onde que eu vou para copiar isso, né? Então, mas nós estamos vivendo tempos acelerados, tempos novos, tempos desafiadores, né? Tempos desafiadores, mas tempos bons também, porque a rapidez da informação. Antes, eu queria um poema do Leminski, eu tinha que ligar para Curitiba, para você vai numa loja aí, tira xerox, ou compra o livro do Leminski para mim, ou acha o Leminski, e vai na casa dele, pega a xerox e me manda. Isso aí demorava 15 dias. Hoje você vai no celular... manda uma mensagem você no WhatsApp. Você já tem tudo lá. Você já tem tudo lá, né? Você clica Leminski e eu estava faz tempo já, numa recepção, falei, você quem é? Nicolas Berra. Falei, é você? Quem é você? Aí a pessoa estava lá, tinha... Já tem a sua folha corrida. A rapidez no acesso à informação é uma revolução. Você que viveu o jornalismo, né, sabe como é que hoje a coisa é instantânea, né? A coisa é instantânea. Então nós estamos passando um processo de passagem, de mudança desafiadora aí, né? Mas eu acho que vale o que está escrito. Quando você fala poesia,
poesia. É o bom e velho jogo do bicho. Né? Vale o que está escrito. Quer dizer, eu lembro quando apareceram os blogs e tal, aquela mania, todo poeta ter um blog, né? E tinha um cara que ele tinha um blog que os poemas e as palavras piscavam, tudo piscava. Eu falei, mas vem cá, cadê o poema? Não, eles piscam, mas eu não consegui ler nada. Quer dizer, tudo bem, é uma linguagem, né? É uma linguagem, tudo é linguagem. Mas cadê? Eu pergunto sempre assim, cadê? Cadê a essência? Cadê a poesia, a cor, né? Então, né, a palavra, né? Ainda tem a sua força, tem seu lugar. Bom, Nicolas, para a gente ir caminhando para o encerramento do nosso tempo, você, além da poesia, também ficou marcado na história do Brasília por uma outra questão, que é a questão ecológica. Né? Você fundou um movimento ecológico, né? E hoje tem um viveiro de... Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da ecologia, da preservação do cerrado. Né? Não sei se você conhece o professor André Bento, da UNB, que faz um estudo sobre os baobás de Brasília. Nós, inclusive, plantamos um lá na Aruque. Conheço bem. Ele tem um levantamento de 70 baobás já plantados em Brasília. Queria que você falasse um pouco sobre esse lado da ecologia, da preservação do cerrado, do meio ambiente, que é muito importante nesse momento crucial é importantíssimo. Que nós estamos vivendo. Nós criamos aqui em Brasília a primeira ONG, aquelas ONG ambientalistas, em 82, né, 10 anos antes da Eco 92, né, Movimento Ecológico de Brasília, fizemos várias ações e tudo, e pipocavam também as ONGs nessa época, né? E logo depois eu adquiri um hobby de fazer muda, né? Eu trabalhei em umas ONGs, trabalhei na Fundação Pro Natureza, e meu hobby era fazer muda num sítio lá em Lusiânia, né? E esse hobby virou negócio, né? E eu me engajei depois nessa coisa da preservação do cerrado, porque o cerrado está desaparecendo muito mais rápido que a Amazônia, porque as pessoas elas se ligam muito mais numa árvore retilínea, numa floresta, do que numa vegetação toda raquítica, toda curva, né? As pessoas se identificam muito mais com uma árvore frondosa, grande, majestosa, do que essas árvores sofridas aqui do nosso cerrado, né? Que é um ecossistema único, né? E que está desaparecendo, a olhos vistos, né? 70 milhões de anos se formou e nesses últimos 70 anos está desaparecendo, né? E nós vamos lamentar muito isso no futuro, porque nós estamos, no fundo, construindo a nossa própria sepultura, porque o homem é o único ser, o único animal, assim, o único ser que destrói a própria casa. Né? Quer dizer, a dificuldade de conciliar. Enquanto o João de Barro constrói a sua casa, o homem destrói. Né? Destrói, é interessante isso. Né? E se diz sapiens. Homo sapiens, né? Então, nós passamos por desafios aí, essa coisa da mudança climática é séria, seríssima. No futuro, não sei se vai ter talvez ainda vá haver isso, um movimento assim para capturar esse carbono da atmosfera, para plantio de árvores, né? Que é o meu negócio, que é o meu ganha-pão, né? E Brasília, né? Brasília tem uma arborização, Brasília é uma cidade-parque, né? Brasília tem uma arborização fantástica, as cidades satélites, as regiões administrativas um pouco menos, mas também é melhor do que muitas cidades brasileiras, né? Então, a arborização de Brasília, nós temos aí o ipê, que quando floresce a cidade toda fica encantada, né? Quer dizer, Brasília é uma cidade-parque. Né, tem uma arborização privilegiada, né, porque a árvore é antiestressante, né, a árvore eu acho que ela facilita a vida da pessoa, deixa a pessoa mais calma ou tranquila, porque a vida é muito estressante, né. Mas o cerrado está desaparecendo, é uma pena, e vai sobrar só onde o trator não chega, algumas reservas ecológicas que vão ser ilhas, algumas reservas indígenas, né, vão ser ilhas sem troca genética, e nós vamos lamentar muito no futuro a perda dessa diversidade. Né? Por exemplo, só citar rapidamente aqui a origem do abacaxi. O abacaxi mais primitivo, o avô do abacaxi havaiano ou da Flórida, ele foi melhorado esse pérola e tal, geneticamente melhorado de um abacaxizinho que dá aqui no Cerrado, que é duro. Ele é cheiroso, é doce, mas ele é duro, né? É um material genético poderoso, né? Eu encontrei ele uma vez lá em Águas Emendadas, uma população boa, né? Porque no futuro essas espécies que vão sendo clonadas, né? Clonadas, elas vão perdendo a resistência genética, e você vai ter que buscar lá no ancestral uma injeção genética. Aí vamos lá no Cerrado buscar o avô para fazer porque a planta precisa de um fortalecimento, né? Cadê? Não tem mais, acabou, virou soja, o problema todo do Cerrado é a substituição de ecossistemas.
né? Quer dizer, você tira um ecossistema e põe outro. Isso vai trazer implicâncias, porque a natureza não se defende, ela se vinga. As grandes enchentes, o rio só quer passar. Ele não quer outra coisa Porque não não ser quer abrir passar. Aí caminho. o cara desmata tudo, enche o rio de areia. O rio não quer destruir, o rio quer passar, o rio quer ir para o mar. Né? Então, essa ação de grandes enchentes, de grandes deslizamentos, é ação humana mesmo, sabe? E falta de bom senso. Aí falam que a natureza nada. É o homem que foi lá e desmatou e destruiu, e a natureza não se defende, ela se vinga. Para encerrar, Nicolas, eu queria que você nos presenteasse com um poema da sua escolha. Vamos lá. Que você acha que sintetiza essa nossa conversa. Olha, Travessia do Eixão, que foi musicado pelo Nonato Veras e musicado pelo Nonato Veras, cantado pelo Liga Tripa, né? E que chegou ao Renato Russo, que gostava muito de cantar essa música em afinar instrumento, aquela passagem de som, né? Então, essa música, eu tenho muita honra de estar no disco do Legião, o último disco, Travessia do Eixão, né? A música, letra minha, música de Nonato Veras e cantado muito pelo... É um sucesso do Liga Tripa, junto com outros, com Juriti e tal, né? O Liga Tripa, que é um outro que a gente devia ter falado, não falamos agora. Exatamente. Né? O Liga Tripa, humanizar, fez parte que você passava nas mesas do Beirute vendendo seus livros e o Liga Tripa cantando o Juriti, principalmente. O Juriti, Mas então vamos lá. Então tá, Travessia do Eixão. Nossa Senhora do Cerrado, protetora dos pedestres que atravessam o Eixão às 6 horas da tarde. Fazei com que eu chegue são e salvo na casa da Noélia. Isso aí. Então, bom, Renato, Nicolas, muito obrigado. Obrigado, um prazer por estar aqui. Esse depoimento comovente que mostra que a cultura de Brasília tem história, tem tradição, tem fundamento e Deus queira que tenha futuro. Vamos lá. Um abraço, obrigado.